Vamos dar início à nossa aula de filosofia. Nesta aula nós iremos continuar falando sobre estética, só que nós iremos abordar as teorias do Jean-Jacques Rousseau, do Juan Schiller e do Immanuel Kant. Então vamos iniciar falando sobre a arte e a decadência dos costumes, segundo a teoria do Jean-Jacques Rousseau. Então, apesar da crítica da Libese, referente às teorias de Platão, e também a concepção aristotélica de que as manifestações artísticas tinham uma função pedagógica, a arte se desenvolveu adotando novas formas, técnicas e linguagem, reivindicando cada vez mais também a autonomia em relação à verdade e gerando novas polêmicas a cada época. No século XVIII, que foi o período marcado pelo Iluminismo, o filósofo Jean-Jacques Rousseau ele afirmou que as cortes europeias utilizavam socialmente a contemplação de produções artísticas e científicas apenas para ostentar riquezas. Ele dizia ainda que a arte e a ciência nasciam do luxo, o qual responsabilizava pela decadência dos costumes, por sobrepor a aparência à verdade, hipocrisia e polidez à virtude. Por isso que ele defendia uma visão, uma vida simples, ligada à natureza e também aos deveres individuais. Embora ele aceitasse a existência de gênios no talento superior para a produção artística e intelectual, o Rousseau ele criticava aqueles que exibiam talentos imaginários em vez de aplicar suas verdadeiras habilidades em coisas úteis. Ele entendia a virtude e a verdade como sendo os valores supremos que cada indivíduo ele deveria desenvolver, fossem quais fossem seus talentos e papéis sociais. Além disso, ele criticava as desigualdades sociais geradas pela valorização excessiva de talentos individuais. Diante disso, o Rousseau ele afirmava ainda que a natureza humana tinha como base os costumes simples e um caráter leal e corajoso anterior à civilização, que foi uma teoria que posteriormente ficou conhecida como o mito do bom selvagem. Porém, segundo o filósofo, esse humano original correspondeu-se em virtude dos costumes da sociedade, na qual a cultura e os estudos se tornaram responsáveis por promover os indivíduos à vaidade e à covardia. O Rousseau afirmava ainda que, uma vez instalada a cultura, é irreversível, devendo ser controladas e melhoradas para proteger os costumes e, desse modo, preservar tanto quanto possível a ingenuidade e o sentimento. Sendo assim, aceitava a arte e as demais expressões culturais apenas como distrações para o ser humano já corrompido, a fim de evitar a aplicação do seu tempo na prática do mal. Então, vocês podem perceber que o Jean-Jacques Rousseau, ele, vamos dizer assim, a favor das artes com característica na simplicidade, não com a intenção de trazer luxo e riqueza, mas com essa intenção, vamos dizer assim, de possibilitar, possibilitar características culturais e também possibilitar com que o indivíduo ele aproveitasse como, vamos dizer assim, uma forma de lazer, algo representado nessa arte. Aí logo após essa teoria do Jean-Jacques Rousseau, vocês vão encontrar na página 13 essa atividade para ler e refletir. Então, irão fazer a leitura desse texto, que está na página 13, e irão responder essa questão, que se encontra na página 14. Então, essa questão tem a letra A e a letra B. Agora nós vamos falar sobre o próximo filósofo, que é o Juan Schiller, com a temática educação e estética. Então, continuando ainda o período do Iluminismo, no século XVIII, o alemão Juan Schiller, ele tinha outra visão já do papel da arte em relação ao caráter e os costumes humanos, que foi uma teoria totalmente diferente da apresentada por Rousseau. Ele afirmava que o belo ele despertava o bem do indivíduo, pois a natureza humana reunia razão e sensibilidade.
Portanto, a beleza deveria ser cultivada para elevar a bondade. Além disso, Schiller ele considerava essencial reconhecer o belo como um caminho para a liberdade, por ser ele capaz de unificar a razão, a alegria, o dever e o prazer. Então, esse filósofo dizia que a arte era lúdica e proporcionava alegrias, jogos de imaginação ligados à criação e à contemplação do belo, nos quais a razão e a sensibilidade poderiam incitar as pessoas ao desejo e à liberdade de aperfeiçoar o que conheciam. Sendo assim, ele acreditava que mesmo sem poder transgredir a ordem natural e os deveres morais, as pessoas encontravam na imaginação a liberdade estética de criar e recriar as formas da matéria. Então, esse filósofo afirmava que a imaginação ela poderia despertar os sentimentos que ele julgava essenciais à vida ética. Por isso, criticavam a fragmentação do ser humano e do conhecimento pela ruptura entre a razão e a sensibilidade. A fim de aperfeiçoar moralmente a humanidade, ele defendia a ação lúdica da arte e uma educação estética para as pessoas. Por outro lado, ele também pensava de modo semelhante a Rousseau, ao criticar o mau uso da cultura para justificar o egoísmo e a despreza dos costumes. Também criticava a submissão da arte à utilidade e ao mercado. Dizia que a beleza mal utilizada criava um reino de aparências e paixões, né? E por isso o artista ele deveria render-se ao belo, não aos desejos de sua época, suprindo-a do que lhe falasse, em vez de usufruir do que ele oferecesse. Aí, logo após a teoria desse filósofo, vocês vão responder as questões que se encontram na página 15, reflexão em ação. Então, a primeira e a segunda questão, vou encontrar um gráfico aí e as questões da letra A, B, C, logo abaixo. Agora nós iremos falar sobre o Immanuel Kant, referente ao belo e sublime. Então, ainda no século XVIII, o filósofo Immanuel Kant, ele utilizou a seguinte definição para fundamentar sua filosofia estética. Belo é o que agrada universalmente, sem depender de um interesse ou de um conceito. Então, para esse filósofo, o belo, ele agrada universalmente, porque a estrutura cognitiva dos indivíduos é comum. Além disso, a contemplação da beleza proporciona um prazer que não depende da finalidade ou da utilidade do objeto belo, nem da compreensão do que é esse objeto. Sendo assim, o Kant ele entende o juízo de gosto ou o julgamento de algo como belo como um juízo estético e não teórico, ou seja, fundamentado na sensibilidade do observador e não no conceito de um objeto, né? Então, já para o Immanuel Kant, a ideia de beleza, de belo, teria que ser universal, né? Se uma pessoa define como algo é bonito, belo, a outra pessoa tem que ter esse conhecimento, essa concepção que aquilo também é belo. Só que, por outro lado, a sua compreensão do belo, ela ressalta as diferenças entre a relação ao agradável, ao bom e ao sublime. Porque, né? A principal diferença quanto ao agradável seria o fato de se buscar este último em razão de um interesse, o que não ocorreria na busca do belo. Então, agradável seria algo com interesse, então não tem relação. O bom, por sua vez, dependeria de um conceito, de um princípio que teríamos, né, o dever de respeitar, enquanto o belo seria independente de conceitos ou normas previamente estabelecidas. E, por fim, o sublime, que a diferença está apresentada nessa tabela abaixo. As características, os efeitos, os exemplos. A gente tem o belo: leve, alegre, jovial, estimulante. Pode ser pequeno e adornado. Opõe-se ao asco. Inspira amor e intimidade. Desperta sorrisos, amor, comédia, boas qualidades morais, compaixão, amabilidades.
E o sublime, sério, magnífico, nobre, terrível, comovente, sempre grande, simples e digno, opõe-se ao ridículo, inspira respeito, admiração, comoção, desperta a perplexibilidade, amizade e tragédia, e domínio das paixões por meio de princípios, entendimento e virtude. Então, a gente encerra aqui essas teorias de Siló sobre a estética, e aí logo na página 17 vocês irão responder essa questão aqui, baseada na ideia do Immanuel Kant. Então, encerramos aqui a nossa aula, até as próximas aulas, e estarei aguardando as atividades até sexta-feira.